Aí a gente vê o 8 de janeiro. A todos esses foi negada a audiência de custódia. Por quê? Porque foram presos em flagrante. Alguns presos em flagrante com a boca na botija, quebrando alguma coisa, não sei. Agora, a grande maioria das pessoas presas ali não foram pegas cometendo um crime. Elas foram presas porque estavam naquele local, naquele momento, por uma eventualidade, uma desgraça do destino. E aí o STF ele usou de uma tese que também não existe no direito, que é a chamada tese dos crimes multitudinários, que eu chamo de multitude ordinários. Porque no direito criminal vale o princípio da legalidade escrita, Pitoli. Você só pode responder por um ato se esse ato é considerado crime por uma lei anterior ao ato, uma lei estrita e uma lei escrita, e que descreva aquele ato estritamente como criminoso. Então você não pode estar num lugar só porque você estava no lugar e ser preso em flagrante por crime multitudinário. Isso, como dizia o padre Quevedo, isso não existe. A única hipótese de multidão que o Código Penal brasileiro prevê é quando alguém comete um crime numa catarse de multidão. Eu estou numa multidão, num protesto, quebro alguma coisa, porque eu estou lá naquela paixão daquele movimento. Mas esse crime ele é previsto para diminuir a pena e não para elidir as garantias penais. Então eles criam essa teoria do crime multitudinário, prendem em flagrante quando não é hipótese de flagrante e ainda por cima preso em flagrante sem poder estar em flagrante porque não é uma situação de flagrante. Preso por uma situação que não é propícia, que é o do crime multitudinário. E 3, nega-se a audiência de custódia. Por quê? Dentro das 24 horas, a partir do recolhimento em flagrante, a pessoa ela tem o direito, isso é um direito inafastável, de ter audiência de custódia. Nenhum dos 1.350 presos no 8 de janeiro gozou do direito à audiência de custódia. Nenhum. Então a gente vê o relatório do Congresso falando dos 150 despachos do ministro Alexandre e aqueles especificamente em que ele fala de suspensão excepcional de direitos e garantias individuais, mas se a gente levar em conta que a audiência de custódia é um direito inafastável da pessoa presa em flagrante, ele deixou de conceder esse direito a 1.350 brasileiros. E ainda tem mais. Aí vem essa súmula aqui da prisão decretada por ministro do STF, não cabe habeas corpus. A isso se acrescenta o fato de a maioria das pessoas presas não terem como pagar um advogado que esteja acostumado com litígios do Supremo Tribunal Federal. Porque você imagina, Pitoli, que são os advogados mais bem pagos do país. E a maioria dos réus do 8 de janeiro está contando com a bondade de advogados que se dispõem a fazer a defesa dessas pessoas sem saber trafegar no Supremo Tribunal Federal. Tanto que nós vimos a primeira audiência, foi aquele fiasco, e o Alexandre de Moraes, com toda a empáfia de um ditador, fala, não, eu não quero mais ter audiência porque eu não quero mais ouvir essa ralé de advogados. E a OAB silenciou. Dessa maneira, quando eu fui ao Congresso em dezembro do ano passado, para falar do caso Clezão especificamente, que aliás é outro caso, é um cadáver na mesa do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes está agindo igual aquela mulher lá de Bangu, fazendo com o cadáver do tio Paulo. É isso que o Alexandre de Moraes está fazendo com o cadáver do Clezão, porque a ação não anda. E nenhum outro ministro parece se sensibilizar.
Na verdade, tem um ministro sensibilizado com isso, mas ele é um só. E a gente sabe que uma andorinha só não faz verão. E a gente sabe que se ele se erguer, os outros 10 podem fazer maldade na vida dele. Eu acho que vocês sabem até de quem eu estou falando. Mas o fato é que enredaram 1.350 brasileiros numa trama diabólica em que eles não conseguem receber o tratamento processual penal que qualquer chefe de tráfico, que qualquer pedófilo, que qualquer bandido da pior espécie recebe no Brasil. Tudo porque estão presos de maneira ilegal. Ilegal porque foram presos em flagrante e não tiveram direito à audiência de custódia. Ilegal porque tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, sem a custódia e sem a decisão do juiz no mesmo momento da audiência de custódia. Em terceiro lugar, porque estão presos preventivamente sem que estejam presentes os requisitos do Código de Processo Penal, que é a materialidade do delito cometido. Mas, porque isso é um pré-requisito conjunto, é um combo de 2 pré-requisitos, a materialidade de terem cometido um delito, mais o perigo da liberdade dessas pessoas. E nesse país nós vemos a rainha do tráfico em casa, porque entende-se que ela tem que ficar com os filhos, e eu não entendo porque crianças ao lado da rainha do tráfico correm mais risco de serem mortas do que se não estivessem ao lado dessa mãe. E essas pessoas do 8 de janeiro não oferecem risco nenhum à sociedade. Mas não podem ser soltas para alimentar essa narrativa de que são sujeitos golpistas. Para alimentar essa narrativa de que existe no Brasil crime democrático e crime não democrático. Para estupidificar a nação e alimentar uma imprensa comprada com essa narrativa. Então eles estão presos ilegalmente por essas 3 razões e eu vou dar uma quarta. A quarta é, ninguém pode ser preso preventivamente quando existem outras medidas cautelares que permitam ao preso ficar numa liberdade provisória, com tornozeleira, com restrição de sair da cidade, não sair de casa à noite, no final de semana, enfim. Todas as etapas do processo penal foram aniquiladas pelo ministro Alexandre de Moraes. E isso todos nós já sabíamos. E quando o ministro Alexandre de Moraes vai à Globo, em janeiro desse ano, para dizer que ele era um alvo dos golpistas, ele se coloca no papel de vítima. Agora, como é que um juiz, que era alvo, que era vítima, pode presidir um inquérito, porque é ele que preside, conhecer da denúncia, conhecer do processo e julgar? Isso não existe. Isso, aliás, é crime de responsabilidade. Um crime de responsabilidade que é, primeiro, dar entrevista à imprensa de um processo que ele está julgando. Aliás, na imprensa ele já prejulgou. Em segundo lugar, o simples fato do juiz dar entrevista. Em terceiro lugar, o fato dele julgar sabendo-se suspeito. Em quarto lugar, a questão do Alexandre de Moraes ter violado de maneira contumaz 36 dispositivos de lei, mandando que ele fizesse a revisão da prisão preventiva do Clezão, porque o artigo 316, parágrafo único do Código do Processo Penal diz que o juiz ele tem que reavaliar a preventiva de 90 em 90 dias, mas passaram-se mais de 300. E se o Clezão não tivesse morrido, muito mais tempo teria se passado. Então, sobram. Assim, está entupido. A panela já caiu de tão cheia que ela está de crime de responsabilidade que coloca, que imputa ao ministro Alexandre de Moraes a pena, a sanção, a condenação pelo Senado Federal de impeachment. E agora nós vemos os arquivos
daquilo que seria o comitê, a Comissão de Constituição e Justiça, né, o Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes, da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, mostrando que ele assinou. E quando não é ele que assina, quem assina é o desembargador de São Paulo, Ayrton Vieira, que é juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes e que é aquele desembargador de São Paulo que me processa. Porque eu fiz uma crítica dura a uma decisão que ele tomou em São Paulo na década de 2010, absolvendo um senhor septuagenário de ter cometido um crime sexual contra uma menina de 13 anos, sob o argumento de que a menina de 13 anos já era sambada na matéria do sexo. A expressão correta é: ela não é nenhuma jejuna em matéria sexual. Com um português camoniano, que ainda é mais cruel, por quê? Porque a vítima não entende. A vítima não entende o português que foi usado. Enfim, essas pessoas, os já condenados e os que ainda estão para ser julgados, têm advogados inexperientes que, com todo o bom coração do mundo, muitos deles recém-formados, não sabem lidar com a dinâmica do STF. Quando eu estive no Senado, eu falei com muitos deles chorando, muitos deles me pedindo: Pavinato, pelo amor de Deus, nos ajude a fazer esses recursos. Mas eu não tenho advogado mais, até mesmo porque o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB está querendo tirar a minha OAB. Então eu já tenho processo demais para me preocupar e eu não tenho mais alma, eu não tenho mais ânimo de advogar. Então você pega todo esse combo, Pitoli, e o que eu posso dizer dos presos do 8 de janeiro? Em primeiro lugar, cabe dizer, não estou fazendo aqui juízo de valor se são inocentes ou culpados. Mas mesmo que eles sejam culpados, tenham depredado, que mereçam receber as penas pelos crimes que tenham cometido, todos eles, mesmo os mais culpados dentre os culpados, são presos políticos, porque são presos à revelia do devido processo legal.